Graça e paz, sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. O que é sentir a presença de Deus? É o mesmo que andar na presença de Deus? Quem anda na presença de Deus? Essa pessoa sente a presença de Deus? E o que é isso? Talvez você já tenha visto alguma pessoa ou um pregador falar que está sentindo a presença de Deus. Sentir a presença de Deus, em certos casos, não é o mesmo que andar na presença de Deus. Mas para sentir a presença de Deus, precisa andar na presença de Deus. O Espírito Santo se faz necessário estar com esta pessoa para que ela sinta a sua presença. O sentir a presença de Deus não são todos que sentem. Uma das características seria sentir uma sensação de paz, de alegria. No decorrer do vídeo, chegaremos a mais conclusões com referências bíblicas. O que seria isso? Muitas pessoas limitam o poder de Deus e não podem chegar a esse ponto. Outras são de igrejas que limitam o poder de Deus, por isso a pessoa também fica limitada. Deus age na sua vida até onde você permite. O que não é sentir a presença de Deus? Não é pular, girar, cair no espírito, essas manifestações que vemos por aí, isso não é a evidência de estar sentindo a presença de Deus, nem o poder de Deus e nem o Espírito Santo. Não podemos duvidar que algumas pessoas estejam sentindo o poder de Deus, mas está cometendo excesso. E existem aqueles que pegam o bonde andando, vê todo mundo pulando, girando, caindo, daí ele pensa, se eu não fizer o mesmo, eles vão pensar que eu não tenho o Espírito Santo. E não é essa a evidência de ter o Espírito Santo. Até porque a Bíblia não fala. Andar na presença de Deus é fazer a sua vontade. Veja o exemplo de Enoque. Gênesis 5, verso 24. Andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Veja que Enoque andou na presença de Deus, foi obediente e foi tomado por Deus sem provar a morte. Experiências emocionais, como vemos por aí. Pode ser arrepios, supostos arrebatamentos de espírito ou qualquer outra manifestação sobrenaturais, não são acontecimentos obrigatórios para confirmar que a presença de Deus está com a pessoa. Muitos pensam que é obrigado a girar, pular, cair ou qualquer outra experiência como evidência que o Espírito Santo está com a pessoa. Não é não. Nada disso. Para que Deus esteja com você, você não é necessário sentir alguma coisa sobrenatural. Deus opera como Ele quer. Ele se manifesta da forma que Ele quiser, na vida de quem Ele quiser. E talvez na vida de alguns, em certas ocasiões, Ele se manifesta de forma diferente. Quem vive na presença de Deus, longe do pecado, Deus está com ele, independente de ele sentir alguma coisa ou não, porque ele vive no Espírito e não na carne e foi liberto do pecado. Sem o Espírito Santo, isso é impossível. Então ele vive na presença de Deus. Veja o que Jesus disse antes de sua partida, de sua assunção para o céu. Mateus 28, 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, agora sim, preste atenção. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Ou seja, Jesus disse que estaria com todos para sempre. Ele estaria, a presença dele. O seu Espírito está conosco, com todos que obedecem à palavra. Independente de você sentir algo ou não. Você que está assistindo o vídeo, você pode não estar sentindo nada de sobrenatural. Mas se você é obediente à palavra, Ele está com você. Você está na presença de Deus. A forma principal de saber que Deus está com você é a obediência à palavra de Deus, e não manifestações como vemos por aí. O Espírito Santo habita na vida de cada pessoa que faz a vontade dele. Isso é bíblico. A pessoa deixa a presença de Deus quando ela volta ao pecado. Temos dois exemplos, o caso de Sansão e o caso de Saul, o rei Saul. O Espírito Santo se retirou deles e sofreram as consequências. Sansão se arrependeu e Deus o perdoou. Se ele não tivesse morrido, ele teria ficado cego para toda a sua vida, para o resto da vida. E já no caso de Saul, Deus deu tempo e ele não se arrependeu. E voltou ao pecado e pagou o preço. Davi também pecou, mas ele pediu perdão a tempo, antes que o Espírito Santo se retirasse dele. Salmo 51, verso 11. Veja o que Davi diz na sua oração. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Lançar fora da presença, o Espírito Santo se retira. Sair da presença de Deus, o Espírito Santo se retira. Mesmo que o pecado de Davi tenha sido grave, mas o Espírito Santo não saiu na hora. Então vemos nesse relato que o Espírito Santo não se retira de imediato da pessoa, assim que ela peca. Não se retira. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado. Ele vai insistir até certo tempo em levar a pessoa ao arrependimento. Se houver resistência por parte da pessoa, por um determinado tempo, aí sim ele se retira, como foi no caso de Saul. Quando ele pecou, demorou um certo tempo para que o Espírito Santo saísse dele. Samuel, quando ungiu Saul como rei, Samuel disse: o Espírito do Senhor se apoderará de ti e te mudarás em outro homem. E lá na frente, muito tempo depois, ele foi corrigido, e lá na frente diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Então não foi de imediato. Ele insiste com a pessoa. Na geração do dilúvio, Deus disse em Gênesis capítulo 6 que o Espírito Santo não iria contender em levar o homem ao arrependimento. O tempo seria 120 anos. Deus deu 120 anos de prazo para a geração do dilúvio, para que o Espírito Santo convencesse eles do pecado. Mas o tempo venceu. Então, quando a pessoa peca, o Espírito Santo vai insistir em levar essa pessoa ao arrependimento dentro de um tempo determinado por Deus. Após isso, o Espírito Santo se retira, a pessoa se torna um apóstata, porque nega a verdade, se for esse o caso, e a pessoa entrará num caminho sem volta, na condição de pecado para a morte. Para esta pessoa, apóstata, não haverá mais volta, porque o Espírito Santo é quem convence a pessoa do pecado. Sem ele, nunca vai se convencer, cometeu o pecado para a morte e entrou num caminho sem volta. E veja que Davi disse: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Fica claro que, se o Espírito Santo sair da pessoa, ela passará a estar fora da presença de Deus.
porque ela voltará ao pecado. A pessoa só obedece a palavra se o Espírito Santo estiver com ela, pois é ele que convence do pecado, é ele que transforma, é ele que regenera o pecador. Não existe santificação sem o Espírito Santo, não existe conversão sem o Espírito Santo e nem libertação do pecado. Por isso, se ele se retirar da pessoa, para essa pessoa não ter mais jeito. Está no caminho sem volta. Se você gostou, dá um joinha aí para ajudar na divulgação. Né? Se não é inscrito, você se inscreva. Eu posto 4, 5, 6 vídeos por semana, de acordo com a disponibilidade. E até o próximo.